Agora, o mais importante é o presente que eu vou lhe dar, que está também abaixo desse vídeo, chamado facilitador da prisão. Facilitador da prisão. Ali nós temos mais ou menos um roteirinho, deixa eu parar esse cronômetro, mais ou menos um roteirinho do que nós precisamos para identificar a peça certa. Ou achar a resposta correta quando estivermos diante de um cenário de prisão. Vejam lá. Se o enunciado, tanto da peça quanto de qualquer questão, revelar uma prisão provisória, a primeira coisa a fazer é identificar a prisão. É uma prisão em flagrante? É uma preventiva ou é uma temporária? Porque, de acordo com a prisão identificada, as peças podem mudar. Então, por isso, a importância de nós identificarmos a prisão até para achar a base legal correta. Então, veja, se você depender do texto que se trata de uma prisão em flagrante, com absoluta certeza, tudo que você precisa estará do 301 a 310. 301 a 310. Para que esse flagrante seja válido, é necessário que sejam respondidas 4 perguntas. O fato é atípico? Por quê? Porque se o fato é atípico, aquilo é uma prisão ilegal, só se pode prender alguém, só se pode responsabilizar alguém por um crime previamente descrito em lei. O fato é atípico? A segunda pergunta é, está configurada a situação de flagrância? Lembram que nós estudamos na aula passada, no referencial teórico, o chamado estado flagrancial. Ele está todo delineado no 302. Só é possível prender alguém em flagrante quando ele está cometendo a infração penal, 302, inciso 1, quando ele acaba de cometê-la, 302, inciso 2, quando ele é perseguido logo após em situação que faça presumir ser o seu autor, 302, inciso 3, ou quando ele é encontrado logo depois com os papéis, com as armas, com os instrumentos, objetos do crime. Se não estão presentes situações de flagrância, ele não poderia ter sido preso. Tudo bem. O próximo questionamento será: não está configurada uma hipótese de flagrante ilegal? Bom, o que acontece? Quais são as hipóteses de flagrante ilegal? Flagrante preparado e flagrante forjado. Preparado quando alguém provoca a prática de um crime, simultaneamente toma as providências para evitar a consumação. Aplica-se aí uma súmula, 145 do STF. Nós fizemos exercícios na aula passada sobre isso. E o forjado, quando alguém cria provas de um crime inexistente para incriminar a vítima. Não há crime ali. A próxima pergunta que se deve fazer é: foram observadas as formalidades legais da autuação? O que acontece? O delegado de polícia tem algumas formalidades a cumprir. Tem que fazer a comunicação ao juiz imediatamente, tem que comunicar à família, tem que comunicar ao Ministério Público, tem que entregar ao preso um documento dizendo por que ele foi preso, por quem que ele foi preso, quem são as testemunhas, chamado nota de culpa. Isso tem que acontecer em até 24 horas a contar da prisão. Precisa ter advogado presente lá. O delegado tem que ouvir 2 testemunhas, e se não tiver testemunha presencial, que chame 2 testemunhas de apresentação. São várias formalidades que estão ali entre 304 e 306 e nós já estudamos. Se nós tivermos algum problema aqui, qual será a peça? Veja lá. Quando o juiz recebe o auto de prisão flagrante, ele tem 3 possibilidades. Ou relaxa a prisão tida como ilegal, e se a prisão for legal, aí são 2 possibilidades. Ou decreta a prisão preventiva quando presentes os requisitos da prisão preventiva e forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não esqueça, a prisão preventiva hoje é uma medida de última ratio. Só entra em cena se não forem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Agora, o juiz deverá conceder liberdade provisória se, a contrário senso, não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Quais são as peças que nós fizemos nesse momento, doutores?
Se a prisão for ilegal, nós vamos requerer relaxamento de prisão. Fundamento legal está ali. 565 da Constituição, sempre chame a Constituição. E 310, inciso 1 do CPP. As hipóteses de ilegalidade são repetidas aqui para você não esquecer. Veja lá. O fato atípico, prisão ilegal. A ausência da situação de flagrância, prisão ilegal. Flagrante preparado e forjado, ilegal. O delegado não observou as formalidades da lavratura do flagrante, irregularidades, portanto, prisão ilegal. Ou, se for empregadas algemas ao arrepio do que determina a súmula vinculante 11 do STF, flagrante ilegal. Em todos esses casos, nós vamos requerer o relaxamento da prisão. Agora, se a prisão for legal, mas for desnecessária a custódia cautelar, ou seja, desnecessário que ele vá para a cadeia, nós vamos requerer a liberdade provisória. Neste momento, doutores, é simples requerimento ao juiz. No anterior também, simples requerimento ao juiz. Normalmente o que aparece, peça privativa de advogado ou peça exclusiva de advogado. Os senhores viram, ao longo da lição, eu coloquei as peças. Eu espero muito profundamente que cada vez que os senhores encontram naquele arquivo uma pecinha para abrir, clique ali e abra. Clica e abra. Se por um acaso o link estiver quebrado ou apontar para uma prova que não seja correta, me avisa. Davi, tu fez um hiperlink errado aí. Não é muito fácil esse negócio aí de criar hiperlink, fazer... Doutores, sou eu que estou fazendo tudo para os senhores. Sou eu que estou fazendo. Os senhores já perceberam que eu estou, inclusive, sozinho no estúdio nesse momento. Quando eu estou no quadro, eu estou aqui, claro, acompanhado de alguém que está ali apontando as câmeras para mim. Agora, nesse momento, eu estou sozinho. Então, eu estou fazendo o máximo por ti. Agora, se qualquer probleminha der aí, me avisa. Davi, tem alguma coisa errada lá, a gente arruma imediatamente, vamos todos nós crescer e era isso. Mas abram os arquivos, porque é importante ver como já caiu. É importante conhecer outros sabores. É importante ver como pessoas diferentes, porque nós temos ao longo desses exames todos, examinadores diferentes, jeitos diferentes de apresentar os casos. Então os senhores precisam, quanto mais forem testados, melhor vai ser o jogo depois. Tudo bem. Se o juiz converter o flagrante em preventiva, ou mesmo, se nós tivéssemos uma hipótese ali de uma decretação de prisão preventiva que não seja no cenário do flagrante, porque é possível, né? Numa investigação criminal, por exemplo, o delegado pode representar pela preventiva e o juiz decretar. O promotor pode requerer e o juiz decretar. Eu vi isso com os senhores, quando eu estudei a prisão preventiva, da possibilidade de nós termos uma decretação autônoma de prisão preventiva. Então, quando nós estivermos diante de uma conversão do flagrante em preventiva, ou mesmo um decreto autônomo em preventiva, cabe habeas corpus ao tribunal. Aí você chama a base constitucional, 568, o 647, que é aquela base legal genérica, e depois o 648, inciso. Por que eu deixei aquelas reticências ali? Porque nós vamos ter que ver, no caso concreto, em qual dos incisos se encaixa. Não dá para colocar sempre inciso 1, porque nem sempre é assim. Está prescrito, por exemplo. Criaram uma peça de prisão com prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Maravilhoso. Então vai ser a base legal do inciso que trata da prescrição para o habeas corpus. Agora veja, depois que é decretada uma prisão preventiva, não cabe mais você pedir liberdade provisória. Você só pede liberdade provisória no contexto de um flagrante. Porque depois que é decretada uma prisão preventiva, o que nós temos que fazer é pedir revogação, se ela deixou de ser válida, ou um habeas corpus, se ela é desde o início ilegal. Mas eu só preciso que você fique com o seguinte na sua cabeça agora. Estamos diante de um flagrante. Você tem dois caminhos. Ou você faz um requerimento
de relaxamento de prisão, se a prisão for ilegal. Agora, se não houver ilegalidade, você requer liberdade provisória. Tudo bem. Desdobramento a partir daquele habeas corpus. Vai acontecer assim: se o tribunal indeferir esse nosso habeas corpus, caberá recurso ordinário constitucional ao STJ. Está ali a base legal, 105.2A da Constituição, combinado com 30 da Lei 8.038 de 90. Você requereu liberdade provisória, você requereu relaxamento da prisão, o juiz indeferiu, suba em habeas corpus ao tribunal. O tribunal indeferiu, suba em recurso ordinário constitucional ao STJ. Tudo bem, ali eu te mostro um fluxograma do que aconteceu. Tivemos um flagrante, certo? Você tem duas possibilidades. Se a prisão for ilegal, relaxamento. Se a prisão for legal, liberdade provisória. Você aponta o seu requerimento ao juiz. Se o juiz defere, beleza, ele está solto. Se o juiz indefere, você impetra habeas corpus ao tribunal. Se o juiz defere, ele está solto. Se o juiz indefere, você interpõe recurso ordinário constitucional ao STJ. Ok? Aqui está toda a sequência de um flagrante. Então nós vamos certamente ter que fazer, nos vídeos aqui de baixo, vamos ter que fazer relaxamento, liberdade provisória, habeas corpus, ROC, vamos ter que fazer. Só tem um jeito de nós aprendermos: fazendo. Muito bem. Agora é o seguinte: se a prisão for preventiva, o enunciado narra uma prisão preventiva, você vai se centrar nos artigos 311 a 318 do Código de Processo Penal. E nós temos duas formas de termos uma prisão preventiva: ou como uma conversão de flagrante, ou com uma decretação autônoma. A conversão em flagrante se dará no 310, inciso 2, e uma decretação autônoma 311. Como é que pode acontecer? Veja, na fase do inquérito, por representação do delegado, o delegado não requer porque não tem capacidade postulatória, ou requerimento do Ministério Público. Lá no processo, ao juiz de ofício, embora todas as críticas doutrinárias, notadamente defensivas, de que o juiz no processo penal não deve agir de ofício, porque isso fere o sistema acusatório, o princípio da iniciativa das partes, o princípio da inércia da jurisdição. De qualquer sorte, o 311 do CPP autoriza. Mas também cabe na fase do processo a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou mesmo do querelante. Requerimentos quando estivermos diante de uma prisão preventiva. Se a prisão for legal no início, mas depois desaparecer o motivo que autorizou a sua decretação, você vai pedir revogação dessa prisão, nos termos do artigo 316 do CPP. Agora perceba, depois de decretada não cabe mais liberdade provisória. Isso é um mantra. Mantra. Depois de decretada não cabe mais liberdade provisória. Só cabe liberdade provisória quando você está diante de uma situação de flagrância. Flagrante. Decretou uma prisão preventiva, já tem dois jeitos. Ou a prisão deixou de ser legal, o enunciado vai ter que dizer: desapareceu o motivo. Não vai dizer textualmente, desapareceu o motivo, mas você vai entender que aquela situação desapareceu. Então cabe ali a revogação. Agora, se você entender que a prisão foi ilegal desde o início, aí sim você vai impetrar habeas corpus. Veja lá. Se o juiz indeferir a revogação, cabe habeas corpus ao tribunal. Certinho? Quinto, 68 da Constituição, combinado 647, 648, inciso fica aberto ali. Então veja lá. Se foi legal no início e desaparecer o motivo, cabe requerimento de revogação. Aí vamos pensar que o juiz não revogou. Não revogou, sobe ao Tribunal de Justiça em habeas corpus. Agora vamos pensar diferente. Vamos pensar que essa prisão preventiva foi ilegal desde o início. Ora, se é ilegal desde o início, nós estamos diante de uma coação ilegal.
coação ilegal. E a coação ilegal só tem um jeito de ser remediada, pelo habeas corpus. Então veja, você vai impetrar habeas corpus diretamente ao tribunal, ali estão os fundamentos. De novo, depois de decretada uma prisão preventiva, não cabe mais liberdade provisória. Desdobramento. Se o tribunal indeferir o habeas corpus, cabe ROC ao STJ. Já tínhamos visto isso. Prisão temporária. Doutores, prisão temporária só cabe como decretação autônoma durante um inquérito. Só. O que acontece? A Lei 7.960 de 89 revela, no inciso 1 do artigo 1º, imprescindível as investigações do inquérito. Nós temos, portanto, ali uma prisão para investigação. Então, não tem a menor possibilidade de um juiz converter um flagrante em temporária. Seria uma boa questão, aliás. Boa questão. O juiz convertendo flagrante em temporária. Não tem previsão legal. Não tem. Seria ilegal. Ilegal. Então, só de forma autônoma, só durante o inquérito. Não cabe no processo. Só no inquérito. Então, veja. Se ela foi bem decretada, se você, sendo juiz, também ingressaria, decretaria essa prisão e deixou de ser legal, só tem uma coisa a fazer. Você tem que revogar. Tem que revogar. E se não revogar, nós vamos pedir a revogação. Porque saibam, o juiz pode a qualquer momento revisitar os requisitos tanto da prisão preventiva quanto da temporária. Se espera, aliás, que o magistrado faça. Mas claro que no exame de ordem, nós é que vamos ter que impulsionar. Então, se ela foi legal no início e desapareceu o motivo, cabe requerimento da revogação ao juiz que decretou. Mas é o seguinte, doutores, nós não temos ali, diversamente do que ocorre na prisão preventiva tem um artigo, né, para revogação. Ali na prisão temporária nós não temos, na Lei 7.960. Então tem que usar contrário senso. Porque pensa, se era imprescindível a investigação e deixou de ser, então, a contrário senso do artigo 1º, inciso 1, cabe revogação, ok? Não tem outro jeito. Por isso que talvez a banca sempre se sinta desaconselhada a fazer essa peça. Porque íamos ter problema. Absoluta certeza íamos ter problema. Às vezes, o que a gente faz? A gente coloca uma base constitucional também, que é do 5º 36, 5º 35. Mas, doutores, fica até estranho, né? Porque o 5º 35 tem a indeclinabilidade da jurisdição. Nenhuma lesão ou ameaça será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Ok. Então, se a pessoa está diante de uma lesão a bem jurídico, não deveria estar preso, nós estamos pedindo a revogação. Mas não existe uma base legal para revogação de prisão temporária. Se essa prisão foi ilegal desde o início, é igual à preventiva. Aí cabe habeas corpus direto ao tribunal. Base constitucional e depois as bases legais lá do habeas corpus. Com mais razão, lhes afirmo, de uma prisão temporária não cabe pedir liberdade provisória. Aí realmente nós estamos demonstrando que nós não estamos prontos ainda ao exercício da advocacia. Prisão temporária, só em Petro HC, quando ela foi ilegal desde o início, o crime não comportava prisão temporária. Por quê? Porque existe um rol de crimes, no artigo 1º, inciso 3, só cabe prisão ali ou nos crimes hediondos, só. E aí o juiz decretou fora daquele rol. É ilegal desde o início. Então cabe habeas corpus. Agora, ela foi legal e deixou de ser, aí você vai realmente pedir revogação. Se o tribunal indeferir o HC, cabe recurso ordinário constitucional ao STJ. Indeferiu o HC, recurso ordinário constitucional ao STJ. Prezados, nós vamos, a partir de agora, treinar. Mais uma vez. Vários vídeos aqui embaixo. Cada um dos vídeos, embaixo deles, situação, problema, tempo sugerido e a peça já pronta para você. Fazer atalhos agora
pode comprometer a chegada ao destino final. Não brinque com o seu futuro. Não tem jeito, não dá para ter preguiça, não dá para ter cansaço, não dá para ter nada. Tem que enfrentar. Desliga os navegadores, se coloque em uma situação de absoluta concentração e vamos trabalhar. Então eu sugiro que os senhores sempre abram a situação problema, conheçam, pelo menos conheçam o caso, pelo menos identifiquem a peça, pelo menos identifiquem quais os problemas que alegariam, para só depois dar play no vídeo, onde eu vou te explicar o que se esperava que fizesse, ok? Bom trabalho a todos e nós temos muito trabalho aqui embaixo. Esta é uma pequena parte de uma de minhas aulas. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandre.com.br e conheça os cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima!